Estacionamento, pneuzão no 0, ajuste altímetro no 0, 1 no 4. Chamará pronto para o táxi. Você sabe onde encontrar simulados ilimitados por investimento de apenas R$20? Eu não sei não. Você sabe? Rapaz, nunca ouvi falar sobre isso aí não, hein? Aqui no Estudos na Mente, Manés para Frente, você encontra. Basta clicar no link que está na descrição do vídeo e você será direcionado para a página do Piloto Comercial, nosso apoiador, que está oferecendo simulados ilimitados por apenas R$20. Acredito que vocês já perceberam aí que na vinheta nós temos uma nova logotipo. O pessoal do Piloto Aviador está apoiando agora também o nosso canal. Na descrição do vídeo você vai encontrar lá o link para acessar e conferir todo o conteúdo do nosso novo apoiador. Hoje a nossa aula será sobre a lei dos gases e antes eu gostaria de deixar claro aqui uma definição. Senhores, o que seria fluido? Fluido nada mais é do que todo corpo que não possui forma fixa. Portanto, nós temos dois tipos de fluido: os gases e os líquidos. Eu já gosto de deixar claro isso antes de começar a falar sobre a lei dos gases, porque cai muito essa definição na banca. Então olha só, a lei dos gases foi criada por físico-químicos entre o século 17 e 19. Nós não temos apenas uma lei dos gases, e sim três. Nós vamos saber um pouquinho mais sobre elas já já. É importante que nós saibamos que os gases não possuem forma nem volume próprio. Ou seja, a forma e o volume vai depender do recipiente onde estão inseridos. Por que isso ocorre? Porque diferente das moléculas dos sólidos, as moléculas dos gases estão separadas. É importante ressaltar que a lei dos gases ela está fundamentada para os gases ideais. O que são isso? Esses gases são gases padronizados para o estudo, para facilitar a forma de entendimento. Ah, mas Otávio, os gases do dia a dia não são gases ideais? Não vai agir dessa forma? Não, mas é muito semelhante à forma de agir. Então não tem problema nenhum nós considerarmos essa lei dos gases para os gases atuais aí do dia a dia. Antes de começar a detalhar a lei dos gases, eu vou explicar aqui melhor o que é uma grandeza direta e inversamente proporcional. Grandezas diretamente proporcionais. Sempre que você tiver uma divisão, o que acontece? Você aumenta uma grandeza e a outra faz o quê? Aumenta também. Você diminui uma grandeza e a outra diminui também. Grandezas inversamente proporcionais você tem uma multiplicação. Quando você aumenta uma, a outra diminui. Sabendo isso, então, já vou dar um exemplo aqui para nós não perdermos tempo. Em uma das minhas aulas eu já disse que a expressão, a fórmula da velocidade é igual a variação do espaço por variação de tempo. Agora, olha só que interessante. Eu sei que vai parecer meio óbvio, meio lógico, mas eu preciso mostrar a forma de conhecimento em vários ângulos, porque assim como diz o meu amigo Tenente, uma pessoa entende de um jeito, a outra entende do outro. Então você tem que abrir o campo de visão, você tem que abrir o campo de conhecimento. Portanto, olha só que interessante. Você tem então que velocidade é a variação do espaço por tempo. Agora, você vai percorrer um espaço de 300 km em um tempo de 1 hora. Se você agora tiver que percorrer 1000 km, você não vai mais percorrer em 1 hora, e sim 2, 3, 4 ou 5. Isso é claro que vai entrar um fator determinante, que é a nossa velocidade. Mas o que eu quero que vocês entendam? Eu disse que 300 km em 1 hora. Portanto, 600 km, vamos colocar assim, daria em 2. E 900 em 3. Você consegue perceber que eu aumentei uma grandeza e a outra também aumentou? Portanto, elas são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. E o que eu falei no início do vídeo? Que toda grandeza diretamente proporcional é uma divisão. Olha aqui, tá claro. A própria fórmula já explica. Agora sim, nós temos duas frações, uma de cada lado do sinal de igual. O que a gente pode fazer? Multiplicar, exatamente. Então vamos multiplicar aqui para ver o que acontece. Quem está aqui embaixo que não aparece para mim é o 1. Então eu vou multiplicar. E aí eu tenho que a variação de espaço é igual a velocidade vezes a variação de tempo. Então da nossa multiplicação nós chegamos numa outra fórmula, que é o quê? Espaço é igual a velocidade vezes tempo. Lembra que eu falei na outra fórmula que antes eu andei 300 km em 1 hora, depois 600 em 2 horas e assim sucessivamente? Eu poderia andar 600 km em 1 hora? Claro que poderia, desde que a minha velocidade fosse maior, porque se a minha velocidade aumenta, o meu tempo diminui.
Isso é verdade, uma vez que eu mostro isso na fórmula. Espaço é velocidade por tempo. É uma multiplicação, é uma grandeza inversamente proporcional. Se eu aumento a minha velocidade, o meu tempo diminui. Olha só, se você aumenta o seu tempo, você vai demorar mais. O que acontece com a sua velocidade? Ela diminui. Você está indo lento demais, por isso que o seu tempo está correndo e você não chega. Agora eu vou colocar uma fórmula aqui que vai nos ajudar a entender melhor a lei dos gases. Eu já disse em uma das minhas aulas também que densidade é igual a massa sobre volume. Através da minha última explicação, nós vamos entender aqui uma coisa que é notável logo de cara. Massa e volume são grandezas diretamente proporcionais. Aqui, ó, divisão. Então, já assimila. Divisão diretamente proporcional. Certo? E aí também que, se nós multiplicarmos aqui, nós vamos encontrar que massa é igual a densidade vezes volume. Portanto, densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais. Se eu aumentar um, o outro diminui. Ah, Otávio, você falou e até agora nada sobre a lei dos gases. Então vamos nessa. E já vou começar falando que temos mais uma formulinha que vai nos ajudar a entender as três leis dos gases. K é igual a P vezes V sobre T. Sabendo esta equação, vamos então para a nossa primeira lei. A primeira lei diz que a pressão aumenta diretamente proporcional à temperatura desde que nós temos um gás a uma densidade constante. Será que isso é verdade? Nós temos aqui então um recipiente, o fogo, né, que está aquecendo para aumentar a temperatura, e o gás dentro desse recipiente. Como que ele age? O que a primeira lei disse? Que a pressão aumenta diretamente com a temperatura. Então você tem um recipiente aqui fechado, imagina uma latinha de refrigerante, e tem o gás aqui dentro. Você coloca o fogo, né, vai começar a aquecer, vai aumentar a temperatura. E as minhas moléculas vão começar a ficar agitadas e vão começar a aumentar a pressão. A pressão na parede desse recipiente vai começar a aumentar automaticamente. Porque se você tem as moléculas que estavam paradas e agora elas começaram a se movimentar, ficou agitado, automaticamente, é lógico isso, a pressão realmente aumenta. E é claro, de forma diretamente proporcional. Se a minha temperatura era 1 e eu multipliquei por 2, a minha pressão, que era 1 também, vai ser multiplicada por 2. É diretamente proporcional. E por que eu coloquei a fórmula? Porque eu falei, eu preciso explicar de várias formas para você achar a sua melhor forma de entender. Então, a fórmula aqui, a equação geral, vai me mostrar isso que eu acabei de falar. Como? Nós não vamos utilizar aqui a constante molar, certo? Nós vamos trabalhar só com essa parte. Então, P, V, T. Então, como é que você vai usar? Olha só. Ele falou que a densidade é constante. Olha aqui embaixo a nossa densidade. Densidade é multiplicado por volume. Se a minha densidade é constante, ou seja, é sempre a mesma, ela é nula, eu vou jogar o nulo aqui, o zero aqui. O que acontece? Uma grandeza ou um número multiplicado por zero, o que é? É zero mesmo. Não vai ser alterado. Permanece igual, é constante. Então, se a minha densidade é constante, meu volume também é. Ou seja, eu não preciso dele. Então, vou considerar que ele não existe nessa fórmula. O que me sobra? O P e o T. Olha lá, P e T. Não é o P sendo dividido por T? Portanto, se eu aumentar a minha temperatura, com certeza eu vou aumentar a minha pressão. Desde que eu tenha densidade constante, beleza? Ó, lembrando que eu tô passando esses macetinhos aqui, tá? Isso foi o que eu criei quando eu estava estudando, foi coisas que eu fui moldando na minha mente e me ajudou bastante, e eu tô passando isso para vocês. Nossa segunda lei diz que a densidade diminui proporcionalmente ao aumento da temperatura, desde que eu tenha uma pressão constante. Então nós temos nosso recipiente e agora dentro ali nós temos um êmbolo, vamos dizer assim. Então eu tinha esse gás, coloquei o êmbolo e estou pressionando ele e parei. Minha pressão é a mesma, não vai variar mais. O que acontece? A nossa densidade vai diminuir cada vez mais que eu aumento a nossa temperatura. É verdade, não é? Porque se eu coloquei aqui, né, no nosso recipiente e estou aquecendo, o que acontece? Eu fico mais ou menos denso?
Pera aí, minhas partículas vão começar a se movimentar mais? Elas não vão começar a se expandir? Elas vão começar a ficar mais longe uma da outra? Portanto, a minha densidade diminui. Vamos ver se é verdade isso na fórmula. Então vamos lá, ó. P, V, T. Como que a gente vai pensar? O que ele falou aqui? Pressão constante. Quem que eu tiro aqui da fórmula? O P. Eu tenho agora a seguinte definição. Se eu aumento a minha temperatura, o meu volume também aumenta. Realmente, meu volume vai se expandir. Porém, a minha densidade diminui toda vez que o meu volume aumenta. Por quê? As partículas têm mais espaço, elas ficam mais longe. É verdade isso? Claro que é. Olha aqui na fórmula. Ó, massa é densidade vezes volume. É inversamente proporcional. Portanto, eu aumentei minha temperatura, meu volume aumenta. Se o meu volume aumenta, a minha densidade diminui. Ou seja, está mais do que provado que realmente é verdade e é assim que o gás vai agir desde que ele tenha uma pressão constante. Para terminar, a nossa terceira lei diz que a nossa densidade aumenta proporcionalmente à pressão desde que eu tenha uma temperatura constante. Agora, o que vai acontecer? A minha temperatura, eu vou estar aqui aquecendo o meu gás sempre igual. Nunca vai mudar a minha temperatura. Vai ser igual. E aí, o que acontece? Olha, vamos já lançar a nossa fórmula aqui. PVT. Minha temperatura é constante. Quem é que eu vou tirar da fórmula? A temperatura, certo? Aí, o que vai acontecer? Se eu aumentar a minha pressão, o meu volume diminui. E se o meu volume diminui, o que acontece com a minha densidade? Ela aumenta. Certo? Então você tem lá o êmbolo, está pressionando o gás, temperatura é sempre a mesma. Agora eu estou baixando esse êmbolo, a minha pressão sobre o gás é maior, eu estou comprimindo mais ele. Meu volume diminui, é claro que diminui. Eu estou pressionando, eu estou diminuindo. O que acontece com a minha densidade? Aumenta. Por quê? Agora minhas partículas e minhas moléculas não têm mais espaço para ficar longe uma das outras. Elas estão próximas. Portanto, se elas estão próximas, a minha densidade aumenta. Beleza então, pessoal? Esta foi mais uma aula. Lembrando que na descrição do vídeo, além dos links aí dos apoiadores, o link para você fazer o seu investimento nos simulados, você encontra também o meu e-mail e meu WhatsApp. Fique à vontade para mandar as suas dúvidas. Se você gostou desta aula, por favor, deixe o seu joinha aí para mim, que me ajuda bastante. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, é tão fácil. É só apertar aqui no botão vermelho, ó, aqui embaixo do vídeo, e inscrever-se. Daí você vai ficar inscrito no canal e toda vez que tiver uma aula nova, você vai ser notificado e vai poder ficar por dentro de todo o conteúdo e de toda a matéria. Beleza? Então, até a próxima aula. Muito obrigado!